Bom dia, igreja. Aqui é Pastor Mário falando e hoje vamos fazer a reflexão do dia em cima de Gênesis capítulo 19, tá bom? Hoje, dia 7 de março de 2021, véspera do Dia Internacional da Mulher. Um beijo grande no coração de todas as mulheres da Igreja Batista Central em Honório Gurgel e aniversário do nosso amigo Noel. Beijo no coração, Noel. Mas vamos à leitura bíblica. Está em Gênesis 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus genro, filhas, todos quanto vocês têm na cidade, façam sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A gente vai ler somente até aqui, somente até o verso 13. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida, muito obrigado, Senhor Pai, pelas mulheres da tua casa. Amanhã comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Abençoa cada uma das tuas filhas. Abençoa também o Noel, que está completando mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida dele. Abençoa ele e a sua família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a leitura da sua palavra no nosso coração. Esteja, Senhor Pai, abençoando essa reflexão. Eu te peço em Jesus Cristo. Amém. Então, hoje vamos fazer a seguinte reflexão, depois da leitura desse texto: tomados pelo pecado. O que acontece aqui no texto? Os anjos do Senhor, em forma de homens, 2 anjos, chegam até Sodoma. Ló os recebe à porta da entrada da cidade, se apressa em ter com eles. Parece que Ló percebe que eles vêm da parte do Senhor. Por que eu digo isso? Pela insistência dele, pela pressa, pela correria em recebê-los, ele receber eles à porta da cidade, na insistência deles ficarem com ele, assim como Abraão fez, ele também fez, preparou um banquete, né? Queria o bem-estar deles: Só fiquem aqui, passem a noite, lavem os pés, comam, e depois vocês vão prosseguir, temendo também o que poderia acontecer, já que ele conhecia os habitantes ali da terra. Então, mas parece que ele entende que aqueles homens
de alguma forma ele entende isso, que aqueles homens vieram da parte do Senhor. Então essa pressa em recebê-los, essa insistência em ficar com eles, depois a maneira como ele tenta proteger eles, parece que ele entende que aqueles homens vêm da parte do Senhor. E o que acontece? Aqueles homens realmente entram na sua casa, ceiam ali com ele, mas antes de dormirem, os homens da cidade, perversos, tentam invadir a casa de Ló para tomarem aqueles dois anjos em forma de homem, para terem relações sexuais com eles. Os homens usam de violência, os homens da cidade, mas aqueles anjos protegem a vida de Ló e trazem cegueira sobre os habitantes da cidade e dão ordem para Ló sair dali, porque eles vão destruir a cidade. Então esse é o contexto. Então o tema que eu quero refletir com você é tomados pelo pecado. Aqueles homens daquela cidade ali, daquela habitação, daquela localidade, não vou nem dizer uma cidade, né? Ali ela estava mais como um reino, como um país, Sodoma e Gomorra. Eles estavam tomados, com a sua mente tomada, cauterizada pelo pecado. Mas como é que eles chegam a esse ponto? Como é que eles chegam a esse ponto? Será que é de uma hora para outra? Não, é aos poucos. Por isso precisamos falar quanto a esse tema, tomados pelo pecado. É aos poucos. Aos poucos o pecado vai entrando no nosso coração, vai fazendo morada aos poucos, aos pouquinhos. Começa com uma coisa pequenininha, vai aumentando, 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 daqui a pouco está repleto. A gente vê nitidamente alguns pecados ali naqueles homens, né? A questão da violência, a questão do sexo livre, do homossexualismo, até mesmo a questão da mentira, uma vez que quando Ló vai defender os anjos, ele deve ter pronunciado um discurso e alguém fala assim, ele é estrangeiro e agora está querendo ser juiz em tudo aqui, né, dar lição de moral na gente. Talvez ele esteja falando isso. Então, quando Ló pronunciou algumas verdades, aquelas pessoas que viviam em meio a mentiras, dos seus próprios desejos, não gostaram. Então a gente vê que mentiras, violência, sexo livre, homossexualismo, né? A fornicação, sexo fora do casamento. Então todas essas coisas estavam enraizadas na vida daqueles homens e entraram aos poucos. E assim entra também aos poucos conosco, quando a gente se enche disso, né? Através das mídias, através dos programas de televisão. Não estou dizendo para você que você deva parar de ver televisão A, X ou Y, não é isso. Você deve selecionar aquilo que você assiste, principalmente com os pequenos da tua casa. Você gosta de um filme, o filme tem muita violência, será que é próprio que a criança veja aquilo? Porque ela vai crescer também um ser violento. Será que é próprio assistir junto com seus adolescentes algumas novelas, alguns programas onde a sexualidade é apresentada de uma maneira totalmente distorcida? Acredito que não vale a pena. Mas esse é o contexto, né? Tomados pelo pecado, em primeiro lugar a gente tem que refletir o seguinte: o pecado nos torna violentos, né? Aqueles homens se tornaram violentos. Vê que quando Ló vai defender os anjos, eles se arremessam contra Ló, tentam arrombar a porta e fazem ameaças. Olha, a gente vai fazer com você pior do que com eles, né? Tudo para o quê? Para satisfazer o desejo do próprio coração. Aqueles homens se tornaram violentos. Assim o pecado faz conosco. Quando a gente fica com o nosso coração tomado por uma coisa, querendo muito uma coisa, desejando aquilo de qualquer maneira, e aquilo nos desvia do caminho do Senhor, a gente se torna até violento para alcançar aquilo que a gente deseja. Olha que Ló tentou defender, né? Ele ainda foi meio insano, porque ele fala assim: olha, eu tenho 2 filhas, elas são virgens, podem ficar com ela, né? E o texto explica isso, e existia naquela época a regra da hospitalidade. Aqueles que você hospeda, você tem que defender até o extremo. Ele explica, mas não justifica, né? Não justifica Ló ter feito o que fez, pelo menos quando a gente para pensar, né, nessa questão. Mas ele assim o fez, ele realmente estava querendo defender aqueles anjos, e aqueles homens não se contentaram e se tornaram extremamente violentos, e violentos eles eram porque estavam com o coração tomado pelo pecado. Em segundo lugar, tomados pelo pecado, além de
Quando uma pessoa é tomada pelo pecado, ela se tornar violenta, muitas vezes, tomado pelo pecado, nós nos tornamos sem limite. Nos tornamos sem limite. Nada é limite mais para a gente. Você veja que os anjos trouxeram cegueira para aquelas pessoas. Imagina você que desde criança enxerga, vê tudo. De uma hora para outra você ficar cego. Aquilo seria um divisor de águas na sua vida. Você pararia e falaria assim, alguma coisa sobrenatural está acontecendo, não posso ter ficado cego. E todas as pessoas que estão aqui estarem cegas também. Era para eles pararem e pensar, nós devemos estar fazendo alguma coisa de muito errado. Mas vocês acham que eles fizeram isso? Não, eles continuaram procurando a entrada da casa de Ló, a porta, para poder saciar o seu desejo, a sua vontade, o seu pecado. Eles estavam totalmente sem limite, nada era capaz de pará-los. Eles estavam com o coração cheios de pecado, estavam tomados pelo pecado. Então, quando nós somos tomados pelo pecado, nós nos tornamos violentos, nós nos tornamos sem limites, tomados pelo pecado. Em último ponto que eu quero traçar com vocês hoje, alcançamos destruição. Os anjos, como tiram Ló daquela situação ali onde ele ia ser massacrado, né? Jogam cegueira naqueles homens e fecham a porta. Ele dá instrução para Ló, olha, pega a sua família e sai daqui, porque nós vamos destruir esse lugar. Nós viemos aqui com esse propósito, porque o Senhor assim nos ordenou, porque o clamor desse lugar chegou até o Senhor. É o que dizem, né? Tudo tem limites. Tudo tem limites. E quando você deixa o seu coração se encher do pecado, daquilo que desagrada a Deus, vai chegar um momento que é o limite. Ainda que você não tenha limites para saciar o seu pecado, Deus vai te dar um limite. Deus vai te dar um limite, porque a consequência do pecado é a morte, é a destruição. O salário do pecado é a morte, é a destruição. Então, só para a gente concluir, tomados pelo pecado, em primeiro lugar, nos tornamos violentos. Tomados pelo pecado, em segundo lugar, nos tornamos pessoas sem limites. Tomados pelo pecado, em terceiro lugar, alcançamos destruição. Faço esse vídeo, essa reflexão, para que eu e você, a gente não deixe o pecado entrar na nossa vida, ok? A nossa luta, a nossa guerra é contra o pecado, é contra o diabo e os seus anjos. Nós devemos viver para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Um beijo no coração, tenha um dia abençoado.